A nossa abordagem hoje tem muito a ver com a questão de liderança. E você vai aplicar isso no nível em que você exerce a liderança para o bem daquilo que Deus colocou nas tuas mãos e também para o trabalho que você próprio tem estado a fazer pelo chamado que o Senhor lhe tem concedido. A história de estudos sobre liderança tem indicado sempre o capítulo número 1 de Gênesis, versículos número 26, quando Deus disse que deu ao homem o domínio. A palavra domínio traz a ideia de governar, traz a ideia de liderar e traz a ideia de dirigir. De lá para diante, a liderança no contexto das instituições, sejam elas do âmbito governamental, do âmbito político, do âmbito da igreja, tem sido sucessão, depois de Deus ter concedido essa palavra de governação em Gênesis capítulo número 1. Daí para diante, a questão das sucessões, no contexto da liderança evangélica ou da liderança cristã, vamos assim dizer, o ponto inicial para o exercício da liderança nas igrejas não tem sido pessoas. As pessoas têm sido o alvo para o qual a liderança se dirige, mas tem sido aquilo que a Bíblia diz, vocação. Vocação quer dizer chamado. Quando Deus chama, então Ele comissiona. Ao comissionar, o benefício vem para o povo e é também para aqueles que lideram. Se olhar para as Sagradas Escrituras, em Jeremias capítulo número 3, no versículo número 14, versículo número 15, Deus mostra duas vertentes principais e essenciais para a liderança no contexto cristão. Primeiro, no versículo 14, ele diz assim: precisa que o povo se converta para que, como consequência disso, o povo receba pastores segundo o coração de Deus. Você pode confirmar esses textos? Então, a partir desse objeto, Deus continua a alavancar a questão da liderança no contexto cristão. Primeiro, membros convertidos e, em segundo lugar, pastores segundo o coração de Deus. Um pastor amigo de uma denominação também cristã, ele disse: olha, eu sei que Deus me constituiu como pastor, mas alguns meus membros têm procedimentos que eu não consigo chamar ou tratá-los de ovelhas. Eles tinham que ser chamados de bodes. E ficamos a rir. Por que bodes? Que são tão trafieros que me pesa dizer que são ovelhas. Mas Deus quer membros convertidos para que recebam pastores segundo o coração de quem? Dele. Amém? Deus é bom e em todos os tempos Deus é bom. E no percurso da história da liderança cristã, tem sido muitas vezes visível de que as pessoas a quem verdadeiramente Deus chama para liderar, no geral, têm pretextos. Quando Deus conversa com Moisés, vamos começar por ele. Moisés, eu ouvi o grito do meu povo e por isso te chamo para vir buscar o meu povo. Moisés diz assim: eu sou gado, não me entender. E Deus diz assim: não tenho problema, eu tenho solução para gados. Vou colocar um tradutor ao teu lado. Agora não me pergunte se o irmão dele também gaguejava ou não, mas ele disse: vou colocar solução ao teu lado. Vai para Jeremias. Jeremias diz: Senhor, tu
sabes que eu sou muito pequeno. Eu disse, é verdade. Eu sei que você é pequeno no meio de tubarões. Mas eu te escolhi quando estavas aonde? Quando estava no útero da tua mãe. É milagroso ouvir isso. Você me escolheu quando eu estava no útero? Sim, eu te escolhi. Eu te cuidei. A tua mãe não te abortou porque eu queria que você viesse trabalhar. O paludismo não te levou porque eu queria que você viesse trabalhar para mim. A dor de cabeça não te levou, qualquer outra coisa não levou você porque eu queria que você trabalhasse para mim. Agora você está na idade de trabalhar para quem? Para mim. Escuta bem. Deus, essas pessoas foram trazendo sempre arquiteturas no lateral. Irmãos, Deus é dono da igreja. Isso vamos fixar. Deus é dono, diga mesmo, da igreja. Por ser dono da igreja, Ele deixou receita com o Senhor Jesus. Olhe que os campos estão verdes e os cefeiros são poucos. O que vocês vão fazer? Eu vou vos dar os antifalúdicos. O que vocês vão fazer? Orem, contem para o dono de quê? Da obra, para que ele mesmo mande trabalhadores. Oh, meu irmão Cachacha, eu estava esperando. Manda, Senhor, para a tua seara, para trabalhar. Foi bonito. Podemos continuar? Nos meus minutos eu só gastei 5. Agora, chegou um momento em que o povo de Israel sai, pronto a entrar na terra prometida. Deus vem e conversa com Moisés e diz assim: meu filho, muito obrigado. Desde os desafios de lá até aqui, muito obrigado. Só que você não vai entrar aonde? Na terra prometida. Parece que está raiva, não é assim? Estamos quase a entrar. Não, você não vai entrar. Quem vai entrar é Caleb. Oh, Caleb, aliás, é Josué. Josué que vai entrar, sim, que vai entrar, tá bom? E então o que vou fazer? Você não vai fazer nada. Ele já andou contigo. Obrigado por toda essa tarefa de construir líderes que depois vão dar sequência. É trabalho. Agora, escuta bem e abra a sua Bíblia para seguir. Josué 1. E se olhar para a história do povo, você vai encontrar que Josué está a dar continuidade da missão. Porque o texto está a dizer que você lhes fará herdar a terra que eu prometi que lhes daria. Sabe, isso lembra-nos o quê? Lembra-nos que não existe sucesso de Josué sem que houvesse um passado com Moisés. Não existe sucesso de Josué sem que houvesse um passado de Moisés. Isso traz à nossa mente consideração daqueles que no projeto de aberturas de caminho para o progresso da vida da igreja, da vida da instituição, da vida de qualquer outra coisa, levar em consideração. O versículo número 7 diz: tão somente esforça-te, tem muito bom ânimo para teres o cuidado de continuar a fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Seu primeiro versículo fala da missão, o segundo versículo, onde vai terminar, ele fala da conduta. Ele continua dizendo assim: dele não te desvia nem para a direita nem para a esquerda. No versículo número 9, o texto diz assim: não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que tu andares. Este versículo aborda a
confiança. Primeiro versículo, onde Deus diz, esforça-te e tenha bom ânimo, fala da missão. O segundo versículo, que é o número 7, fala da conduta. O terceiro versículo fala da confiança. Então nós queremos trazer para todos nós, não apenas para os que tomam responsabilidade, mas para cada um de nós que também já está na responsabilidade, uma palavra de encorajamento. Encorajamento de Caleb, quando Deus diz, esforça-te e tenha bom ânimo, ele estava a olhar primeiro para o passado. Qual foi o passado de Moisés? E o passado que Caleb também estava a acompanhar. Foi um passado de batalha. Você se lembra do Faraó? Faraó, muitas vezes, coração duro, não queria largar o povo. Faraó tentou fazer demonstração de poderes. Quando Deus, por intermédio de Moisés, a vara no chão se transformou em cobras, e Faraó disse assim, isso aqui para nós é canja, manda vir os nossos mágicos. Eles vieram, fizeram a mesma coisa, mas no final de tudo, o poder de Deus prevaleceu por intermédio daquela cobra que engoliu as pequenas cobras. E ele tinha visto e ouvido também dessa história sobre demonstração de poderes. Também ainda dentro desse aspecto havia o lado da obediência de Moisés. Escute bem, eu acho que na lógica eu e você faria muito diferente, provavelmente, não sei como você agiria. Deus vem e diz assim, Moisés vai buscar o meu povo e leva-lhe para onde eu quero que ele vá, mas Faraó não te vai ouvir, porque eu mesmo, Deus, endureci o quê? O coração dele. Qual seria a tua pergunta, pastor? Se você endureceu o coração dele, me mata por quê? Não é assim? Não pensa na lógica. Vem, vou te mandar na missão. Quero que você traga a vitória, mas não vai ser vitorioso. Está me mandando por quê? Amém? Agora, Moisés foi ou não foi? Foi. Sabe por quê? Moisés compreendia ou entendia a soberania de Deus, e não só também o ato de fé diante de Deus era mais nobre do que o questionamento para entender Deus conforme a nossa lógica. Deus não é para entender. Amém? Deus é para crer, e Ele mostrou isso nas Sagradas Escrituras. Quem quiser, creia. Se não quer, volta para a tua casa. É assim. Deus mostrou isso várias vezes, até por intermédio de Jesus Cristo, quando na semana pascal, quando estavam dizendo, olha, que os seus discípulos não façam mais barulho, Ele disse, se os meus discípulos não fazem barulho, não cantam, eles vão calar, mas vocês vão ouvir o louvor das pedras. Digam-me, querem que as pedras cantam ou eles continuam a cantar? Então que cantem, seu Senhor, deixa os outros discípulos cantar. Deus não é lógico. O relacionamento dele conosco é por intermédio de fé. Se quiser, você vai crer. Se não quiser, manda lixar. Deixa. Só que Deus nunca perde. É interessante. Deus nunca perde. No chamado de Jonas, você lembra muito bem. Jonas, vem. Eu quero trabalhar contigo para salvar Nínive. Senhor, essas mulheres na história dos impérios, são eles que bateram os meus filhos lá no norte de Israel. Por isso, eu não vou lhes salvar, mata mesmo as mulheres. E Deus olhou para eles, olha essa mulher, o povo é meu, a salvação é minha, e você é meu. Ainda você quer que eu lhes mate? Eu quero lhes salvar. Quer dizer, não, eu quero lhes salvar. Jonas não de Gualengaquiá, não é assim? Fugiu, o Aquimaquiá. Deus olhou para ela e disse, mas esse miúdo mesmo não tem guerra, não tem juízo. Sobe no barco, só gastou passagem. Sobe no barco, Deus apertou no botão, no mínimo do botão do vento sul, e o barco começou a tabalar. Ele já veio, aqui nós estamos mal, muita coisa aconteceu que você sabe. E depois dele dar um turismo
baleia ou de um peixe grande, ele volta, talvez dá muito bem com o bairro dos pescadores ali em Cacoapa, de repente ele leva uma aldeia à frente, mas eu tenho de pregar e pergunto onde tinha ido, e Deus lhe dá mais um sinal: Jonas, estás aí? Sim, estou aqui. Vais pregar a Nínive. Oh Senhor, é rápido, a direção não é ali, é rápido. E foi lá, pregou, mas mesmo assim o coração dele fazia o quê? Resistia à vontade de Deus. Ele falou e não dava a crer que o Senhor faria isso. Ele vem, fica numa sombra, num sol muito grande. Deus faz um milagre para ele naquela hora, muita sombra ali naquele lugar. E ele estava à espera que Deus começasse a bombardear Nínive e não deu certo. Deus salvou Nínive. E Jonas, mais uma vez chateado. Irmãos e irmãs, pastores, não dá para ficar chateado com Deus. Sabe por quê? Ele é Deus. Amém? Ele é Deus. Você quer, Ele é Deus. Você não quer, Ele é Deus. Você vai, Ele é Deus. Você não vai, Ele é Deus. Nenhuma circunstância nossa altera a essência de Deus. Ele é Deus para sempre. O passado era também de murmurações. Josué tinha visto, mas quando nós estávamos a andar com meu líder à frente, era muita murmuração. Deixa eu lembrar-vos algumas murmurações que aconteceram. Antes de chegar no rio, no Mar Vermelho, assim que chegaram no Mar Vermelho, os militares de Faraó estavam a vir. E nervosos, prontos a matar. Agora, ainda pensa, você corre, vamos imaginar, estás a vir do Zango, corre até depois do bairro dos pescadores. Vai mais aonde? Vai aonde? Na água. Não vai dar certo. E o mar não se atravessa. Então eles chegaram até ali e olharam, os militares estão a vir, todos bem armados, furiosos. Militares, comandos de verdade, não era qualquer mané, não, que o fardamento não lhe serve, não. Então, eles olharam, bem, tá bom, nós estávamos bem lá no cativeiro, se você não nos tivesse tirado lá, nós não morreríamos aqui com os nossos filhos. Os homens começaram a gritar com Moisés. Eu estou aqui a imaginar Caleb assim, bem pequeno, e a olhar para Moisés, a receber toda aquela funguta aquelas bombas do povo a lamentar, mulheres a chorar, crianças a gritar, os pais também a lamentar que não temos saída. E Moisés vai, ora e diz assim: Senhor, o povo está aqui, e agora o que é que vamos fazer? É interessante entender como Deus orienta. Pega na vara e bate sobre as águas e manda o povo que marche. Amém. Ele tinha visto isso, havia assistido murmurações dos líderes daquelas tribos. Também hoje vivemos igreja assim, igreja de murmúrio, igreja onde uns pensam que devemos avançar, os outros acham que aqueles são pecadores. Nós aqui temos a verdade. Essa igreja ainda não terminou, ainda está presente. A Luanda, com toda a sua atabaruação, ainda está presente. Mas sabe, em meio a todas essas murmurações, ainda há esperança. Amém? Ainda há esperança. Atravessaram o Mar Vermelho depois do milagre de Deus. O povo lá do outro lado disse: não, nós estamos a sentir sede, vamos beber. O quê? E nós estamos no deserto. E Moisés volta mais e conversa com Deus. Deus, o povo tem sede. Não tem problema, pega na tua vara e bate sobre a rocha. E a água começou a brotar, a verdadeira água mineral. E o povo bebeu sem pagar 150 kwanzas, sem pagar não sei quantos kwanzas. O povo bebeu. É importante considerar esse ato de Deus. E nós que assumimos responsabilidades de liderança nas igrejas locais, há gritos, é verdade, mas lembre, pastor, que você não está sozinho.
em meio a esse povo que muitas vezes até pouco fala mal do próprio pastor dele. Há um Deus para esses pastores, os quais algumas vezes o povo fala mal. Há um Deus para dirigir, há um Deus para te acompanhar, há um Deus para te levar à frente. Agora, se você foi lá sozinho, Deus não te levou, volta para a tua casa, porque Deus não te chama. Tem sede? A água apareceu. Andaram um pouco mais. Olha, nós temos saudade das cebolinhas, cebolão, dos melões, daquela boa carne. Esqueceram todo o problema que estão a viver. Deus disse: esse povo apoia. Manda-me. A primeira comida fritada do céu foram os israelitas que comeram. Os passarinhos. Minha esposa, você tempera muito bem. Agora, não posso comparar com o que temperou Deus. Irmãs que estão aí, nós admiramos a vossa culinária, mas aquele tempero que Deus fez dos passarinhos que deu a comer, só mesmo Deus que poderia temperar daquele jeito. O pastor sabe o sabor? Não sei, saberemos no céu quando você e eu estivermos lá. Amém? Agora, escutem-me. Em meio a todas estas murmurações, devemos considerar o facto que, tanto quanto o povo, os líderes das diferentes tribos sabiam que têm um líder. É verdade que estavam a lamentar. Sabe por que moveu o povo para ir falar com Moisés? Porque eles sabiam que o nosso líder está onde? Está ali! Mesmo que às vezes nos falem mal, mas sabem que o nosso líder está onde? Está lá. Por isso é que quando eles era muito simples, se eles eram autônomos naquele contexto, o que eles deviam fazer? Epá, não temos comida, então vamos falar com quem quisermos falar. Por que vieram para Moisés? Havia um reconhecimento de que o nosso guia, o nosso líder estava lá presente. Essa é a grande prova que havia. Em meio às adversidades na igreja local onde você está, na província onde você esteve, na liderança da província, eles sabiam que temos um líder. E é muito bom quando existe esse reconhecimento. Não é apenas bom para a pessoa, mas é essencial para o ministério. Sabe por quê? Porque a ti e a mim, Deus nos deu o único trabalho: levar a igreja de Cristo aonde? Rumo a Canaã celestial. Por isso, pastores, irmãos, irmãs, lideranças de diferentes níveis, devemos nos aprimorar no sentido de aceitar o chamado que Deus nos deu, exercê-lo conforme Ele mesmo desenhou, pois, na verdade, a igreja, ela é o que a sua liderança é, ou então ela é o que as suas políticas são. Dois níveis de articulação de lideranças institucionais, sejam elas religiosas ou quanto outras. Primeiro, recursos humanos, o que elas são é o que será. Em segundo lugar, as políticas das suas próprias instituições definem o rumo que elas vão ter. Deus vem em segundo lugar dizendo mais uma vez: esforça-te e tem bom ânimo. Por causa de quê? Por causa do presente, por causa daquele dia. O que estava a acontecer naquele dia para Deus falar para Josué? Esforça-te. Esforça-te por causa do presente. Já ouvimos o passado, lembra, né? Por causa do presente. Qual era o presente do povo de Israel naquela altura? Primeiro, onde saíram, ainda o inimigo está chateado, procura chegar até eles. E na geografia daquele lugar havia a possibilidade de contornar para irem ao encontro daquele povo, em vez de passar pelo Mar Vermelho. E isso significa que a tropa poderia contornar. Em segundo lugar, ele precisava se esforçar porque havia incerteza no destino. Como? Não tinham chegado à terra prometida. Se nós não chegamos à terra prometida, e ainda mais,
Você, Deus, decidiu fazer o quê? Eliminar Moisés. O que vamos fazer? Esforça-te. O teu presente agora é esse. Primeiro, aquele que estava a dirigir morreu. Em segundo lugar, vocês ainda não chegaram onde deviam chegar. E as guerras continuam. Mas eu te peço, esforça-te. Amados irmãos, eu penso que é mais fácil liderar um batalhão de comandos do que uma igreja. O pouco de experiência e vida mostra-me isso. Um batalhão de comandos, só no tempo mesmo de treinar, já tem a regra. Primeiro, na marcha à toa, você já viu os militares que estão aqui, um está fazendo assim, o outro está fazendo assim. Isso funciona? Não. Militares alinhados, quando o pé do outro bate no chão, daquele também bate no chão. Quando aquele que está à frente diz alto, todo mundo alto mesmo. Agora na igreja, alto, mas quem é ele? Sai para onde? Quem ele mandou? Ele é Jesus, ele é não sei quem, ele é cabeça, Organização humana tem de ter direção. Desistam de dirigir as vossas casas, depois me digam no final do mês de maio como ficaram as vossas casas. Tem de haver ordem numa casa, tem de haver linha numa casa, para que as pessoas saibam onde nós vamos. Se não houver voz de alguém que diz não, ainda não frita mais, vai se fritar todos os dias e nunca vai comprar um bloco. Você vai viver renda, até que a morte nos separe. Tem que haver alguém que diz não, mas também nesse contexto tem que haver alguém que diz temos que fritar, porque senão guardar até morrer com os vossos blocos vão servir para pôr na cama. A meta não tinha sido alcançada, era uma das dificuldades. O líder mais poderoso da história de Israel havia morrido e isso foi testificado. Se você ler em Deuteronômio, capítulo número 34, versículo número 10, a Bíblia diz que e nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face. Você acha que é uma substituição fácil? Não! Lembra-me, sem nenhuma ideia de política, José Eduardo dos Santos, já de feliz memória, quando tomou a liderança do partido dele, diz assim: é uma substituição necessária, mas muito difícil. Muito difícil. O presente era aqueles que estavam a viver. O presente da igreja de Luanda é este que o pastor conhece e que o pastor domina. O presente da tua igreja local é aquele em que às vezes entre nós, liderando a mesma congregação, parece que ninguém conversa com o outro. Como é que nós não vamos conversar entre pastor e ainda dizemos ao povo que estamos a vos liderar? Em alguns casos, se o povo tivesse a autoridade de nos exonerar, alguns de nós já não estávamos mais no pastorado. É verdade, porque eles nos conhecem, eles veem como marchamos, eles veem como andamos e nos perguntam, mas você também é assim? Está falando mesmo em nome do Senhor? Mas Deus aparece mais uma vez e mostra para Josué: esforça-te e tenha bom ânimo. Também, se não houver pico, parece que a coisa fica muito facilitada, não é assim? É preciso que haja pico para que também haja trabalho. Agora, olhando para esse cenário todo, irmãos e irmãs, a liderança institucional foi, é e será sempre uma missão inacabada. Amém? Uma missão inacabada. Deus nos levanta num determinado tempo para uma determinada fase da história e terão de haver outros para continuar a história. Se você for para o capítulo número 23 do livro de Josué, leia os versículos número 7, 8 e 9, você vai encontrar ele também instruir os outros e diz assim: as nações que eu conquistei, essas estão em vossas mãos. As outras que estão a faltar, vocês terão de sair para conquistar. Há trabalho pronto para ti cristão.
A vitória da marcha da Igreja dos Irmãos em Luanda está nas mãos de membros e pastores a quem o Senhor chamou para avançar. As lamentações vêm e estarão lá, é normal e natural que elas estejam, mas se o Senhor é conosco, quem será contra nós? Absolutamente ninguém. Essa é a resposta da parte de Deus. Esforça-te por causa do futuro. Falei do passado, falei do presente, agora estou a falar do futuro. Lembra-se, 3 vezes esforça-te. Um esforça-te para o passado, um esforça-te para o presente e outro esforça-te por causa do futuro. Qual era o futuro imaginável naquela altura? Número 1, futuro de guerra. E a guerra ninguém gosta, porque faz perecer pessoas. Há futuro de batalha, que poderia ser uma batalha igual, maior, ou talvez seja menor, mas é importante lembrar que esforça-te, eu a terra vou te dar. Oh, Deus prometeu que daria a terra. Deus falou com Caleb, com Josué, que receberia, por ele, por intermédio dele, se completaria aquela missão, mas tinha de se esforçar. Sabe, irmãos, o que é que isso me lembra? Não existe liderança cuja trajetória é simples, fácil e mole. Não existe. Algumas vezes ficamos em reuniões onde eu tenho dito assim, ainda bem que nas nossas reuniões as nossas mulheres não ficam presentes, porque senão a mulher ia dizer, meu marido vai morrer, vamos para casa, eu não quero ficar viúva. E essas reuniões não é lá nas elites, não, na Igreja de Cristo. Dá dor de cabeça e o indivíduo pensa, mas este irmão está a falar como filho de Deus, está a falar como obreiro de Deus, está a falar como líder de uma igreja, está a tratar o outro como líder de uma igreja. A pessoa se pergunta e não encontra a resposta. E essa semana, a semana passada, essa semana eu vi, Deus nos disse, esforça-te, porque Ele sabia do nosso futuro de guerra. Guerra de quê? Não de armas. Não tem arma nenhuma. Palavras daqui e dali. E sabem o pior? A nossa mente se desfaz muito mais quando quem nos maltrata é alguém que não pensávamos que seria. A sociedade diz assim, a igreja é a reserva moral da sociedade. Sim, é a reserva moral da sociedade, apesar de que a nossa ação é muito mais do que moralizar a sociedade. Nós levamos pessoas a conhecer a quem? A Deus, para onde eles depois irão. Mas, às vezes, nos falta até o mínimo da própria moral no contexto da igreja. A igreja pode viver em bilo, se os pastores não vierem da parte de Deus, como ele disse no versículo que me referi no princípio, em Jeremias capítulo número 3, versículo número 15, eu vos darei pastores segundo o meu coração. Mas havia alguma outra coisa, para além das guerras que haveriam de acontecer, e que no nosso contexto também se deve saber isso, havia também murmurações. Essas murmurações vinham de quem? Escuta bem. Dos líderes das tribos. Lembra que naquela altura a Israel era organizado em 12 tribos. E essas tribos todas obedeciam à ordem ou à direção da liderança. No caso, naquela altura, a liderança de Moisés e posteriormente a liderança de Josué, que estamos a descrever agora. E então o povo lamentava. Os líderes das tribos reuniam e iam confrontar com Moisés. Foi assim com Moisés. E também assim com Caleb. E muitas vezes voltavam a chorar. Aquelas lágrimas
que vocês, pastores, mamães, jovens, que às vezes derramam quando choram por causa de como a igreja está ou porque alguém te tratou assim, mesmo estando a fazer aquilo que é correto. Também foram as lágrimas de Moisés, também foram as lágrimas de Josué. No meio de tudo isso, de todas essas três, presente, aliás, passado, presente e o futuro, que era de batalha, no futuro de batalha havia também vitória. Por quê? Porque Deus havia dado promessas. Às vezes a gente canta aquela louvor, Deus deu promessa. Meu Deus. Olha, eu se te prometer alguma coisa, confia, mas desconfia também. Confia porque eu tenho o desejo de resolver. Desconfia porque pode ser que eu não consiga resolver. Não é assim? Sim, mas eu tinha, naquele dia tinha dito que vais me dar 5 mil. Epa, eu tinha mesmo desejo de te dar 5 mil. Só que estou a segurar no meu bolso. Até para a esposa não estou a dar 2. Não tem, só tem 1.500 para 5. Falta muito. Até completarem na entregada da esposa e pegaram os 5 para ti, estamos longe ainda. Mas Deus não é assim. Sabe por quê? A característica dele é que ele é fiel. Amém? Lembra o vizinho que Deus é fiel. Amém? Fala para a pessoa que está do lado do irmão, Deus é fiel. Ele cumpre com as suas promessas, cumpre na minha vida, cumpre na tua vida, cumpre na tua vida, cumpre na vida da sua igreja, cumpre na vida da sua denominação. Ele é fiel e por isso vai cumprir. Olha no versículo número 3, que é do texto que nós não lemos, na referência que temos, mas não lemos o versículo número 3. Deus disse assim: olha, eu vou te dar todo lugar que pisar a planta do teu pé. Agora começa a passar. Se ele é fiel, então ele vai cumprir. Foram para a primeira guerra de Jericó, chegaram lá. Deus lhe disse: não façam nada, não deem tiro nenhum, simplesmente deem a volta para Jericó. Quantas vezes? 7 vezes o número da perfeição. E depois da 7ª, que os sacerdotes toquem a trombeta. E depois vamos ver o que vai acontecer. Os muros começaram a fazer o quê? Começaram a roer. Obediência a Deus. Deus nunca defraudou quem lhe obedece. Nunca, nunca. Pode te faltar o que você quer, mas Deus não vai te deixar faltar aquilo que você precisa. Quando eu preciso fuma, Deus manda. Quando eu preciso boleia, Deus manda. Quando eu preciso viajar, Deus manda o necessário para viajar, porque Ele é fiel. O meu Deus é fiel. Eu vou te dar todas essas terras. Ali ganham a primeira terra, que foi a de Jericó. E a conquista foi se espalhando até chegar naquela terra, a conquista de todo o espaço que chamam de terra que mana leite e mel. Primeiro, Deus é fiel em cumprir as suas promessas. Depois, ainda dentro das promessas de Deus, Ele prometeu proteger. Sabe o que a gente teme em nós? É a nossa morte. Tem mais outra coisa? Não. E por isso foi criado um sistema para proteger a vida da pessoa. Como? Eu tenho que ter a guarda que me protege para que se alguém quiser me fazer mal, esse não chegue. Eu tenho que ter gradeamento nas portas, se alguém quiser me fazer mal, não chegue. Eu tenho que ter o meu carro protegido, o meu não sei quem é protegido, o meu não sei quem é protegido, o meu não sei quem é protegido. Tudo que temos protegido, só não sabemos se a nossa roupa também é protegida. Proteção da parte de Deus. Deus diz assim: ninguém vai te resistir. Irmão, ainda tenta imaginar essa dica, Deus a conversar contigo no gabinete dele e ele a dizer assim: ninguém vai te resistir. É a mesma coisa você sair do gabinete do presidente e ele a dizer assim: vai, faça isto, o governador não vai negar. Você vai confiante ou não? Saíste do gabinete de quem?
do presidente. Quem não vai te negar? Governador. Se tivermos que medir isso em altura, ali está o presidente, aqui está quem? O governador. Então o presidente assim, vai só, deve ter governador, ele já tem orientações. As coisas se resolvem ou não se resolvem? Não se resolver, quer não, o presidente falou. E esse Deus que é meu e teu presidente, ele disse, não temas, porque eu estou contigo. Avança. É verdade, Deus não nos prometeu trajeto tranquilo, mas Ele nos prometeu uma chegada segura. No caminho há buracos, no caminho tem minas, mas Ele disse, as minas vão rebentar, os buracos por cima vão ser ultrapassados e você vai chegar onde eu prometi que vai chegar. Agora, quem não gosta, é melhor realizar o funeral dele próprio enquanto está vivo. Porque se Deus mandou, não há ninguém que vai contrariar quem? Ninguém vai contrariar Deus. Não tem como. Dentro da proteção, a gente está protegido talvez no momento, mas Deus amplia o leque. Não, eu não te protejo enquanto estás ali. Eu te protejo para sempre. Agora escuta bem. Não é que Ele te proteja porque você tem função. Não nos proteja porque temos responsabilidade na igreja. Não. A nossa vida toda é de proteção nas mãos de Deus. Andamos, sentamos e levantamos nas mãos de quem? Nas mãos de Deus. Irmãos, lembrei-me de um detalhe. Às vezes sentimos vergonha quando pessoas que sabem que têm um Deus protetor também ficam na rua a chorar e a gritar à noite, por exemplo, por causa de gatos. Aí nos nossos bairros no Kikolo, lá não sei aonde, lá, whatever. Eu vi mesmo, o tal gato que passou aqui, ele tem cor preta, e esse gato mesmo, acá temos que orar, e temos que não sei o quê. Você vai orar por causa do gato? Tem juízo? Assim vai dizer, Senhor, me proteja do gato. Até Deus vai te olhar e fica rindo. O gato é um bichinho que Deus criou. Ah não, pastor, os gapas usam o gato. Você tem contrato com o gapa? Se você tem contrato com ele, então vocês estão a competir. Se não tem contrato com ele, viva a proteção de quem? A proteção de Deus. Dá glória a Deus na tua casa. Deus, muito obrigado, porque você me cuida, você me poupa, você me abençoa, você está comigo. Agora, temos que orar, porque quando eu dormir, eu vi mesmo, e depois levantei os olhos, e não sei o que, não sei o que. Algumas coisas que tenho visto é o fruto das vossas próprias cabeças. Não tem nada a ver. Ah, não, pastor, sabe que tem gente. Tem mesmo, você também sabe e eu sei. Então aonde? Em todos os bairros estão lá. Mas se a tua mente estiver centralizada no feiticeiro, sabe quem você deixou atrás? Você deixou Deus. A Bíblia diz, buscai as coisas do alto. E você está buscando as coisas da onde? Do teu bairro. Quando ele passou, os tais olhos mesmo que fez, não são olhos mesmo de qualquer um. Até ele me olhou e mergulhou. E ele parece que me odeia. E ele parece que... Sabe que o problema é você próprio? Ele te falou alguma coisa? Não. Quem está a falar é você. Quem está a pensar é você. Quem está a sofrer é você. Deus prometeu-nos sim, chegada segura, caminho, talvez vamos dizer assim, tortuoso, mas muito claro que Ele nos vai cuidar e proteger. Ninguém vai te resistir. Quem? Você mesmo, filha de Deus. Ore simplesmente, converse com Deus, fala com Deus, eis-me aqui, sou tua serva, exemplo da Maria, eis aqui a tua serva, fala Senhor, o teu servo é exemplo de Samuel, assim sucessivamente. Fique descansado nas mãos de quem? Nas mãos de Deus. Ah não, pastor, agora que eu é que estou a liderar as senhoras, agora que eu estou a liderar a igreja, agora que eu estou a liderar não sei quem, preciso de muita oração. Quando é que você precisou de pouca oração? Quando? Você precisa de oração, porque a oração é o combustível para a tua existência, para o teu relacionamento, onde você precisa orar. Se não orar, vais ver fumo. Última parte, já com 20 minutos. Deus, nas suas promessas, Ele disse que estaria sempre com Josué. O que isso significa? Presença permanente de Deus. E
E essa promessa, Deus não atribuiu apenas para aqueles que têm a posição de liderança, não. Atribuiu para todos os filhos de quem? Os filhos de Deus. O difícil é que muitas vezes nós pensamos, não, Deus estava comigo porque estava no hospital, depois voltei. Mas lá no hospital também perdemos um irmão ou uma irmã serva de Deus. Está pensando nisso? Deus estava comigo. Com aquele que foi ou com você que voltou? Você voltou porque o dia ainda não chegou. O outro foi porque, segundo Deus, felizes aqueles que desde agora morrem no Senhor e estão lá felizes. Deus estava comigo porque o meu projeto saiu bem. Sim, saiu bem. Temos um outro servo que o projeto não saiu bem. Deus está conosco não por causa das circunstâncias, não, mas é por causa da promessa dele. Ele prometeu ficar contigo para sempre. Ele prometeu acompanhar, servir e seguir a tua liderança em todos os momentos. Ele prometeu cuidar da sua vida todo o tempo. Não é que porque você baixou e o tiro passou. Não! Deus está contigo e as suas promessas se cumprem em suas vidas. O que ele diz? No versículo número 5. O Senhor teu Deus é contigo aonde? Onde quer que você fizer o quê? Andar. Uou. Em todos os lugares onde o Filho de Deus está, quem está presente? O próprio Deus. Por isso, o que Deus não se contraria, Ele vai nos Salmos para lembrar a mim e a ti: um anjo do Senhor acampa-se ao redor de quem mesmo? Daqueles que o temem e os livra. E Ele vai mais longe: provai e vede que o Senhor é bom. Os nossos livramentos é por causa de Deus estar ali presente. Agora, para terminar, tire as atenções no teu passado, tire as atenções no teu presente. O passado representou o que você era e o que você fazia. O teu presente representa o teu estado atual. O teu futuro representa a certeza que você tem em quase todas as áreas da tua vida. Como vai ser, como não vai ser, como vai andar, como não vai andar, e assim em diante. Tira as atenções disso. Centra-se em quê? Nas promessas de Deus. Porque Ele é fiel e Ele vai cumprir. Ele prometeu andar contigo. Ele prometeu estar com você. Ele prometeu seguir você. Agora, finalmente, as promessas de Deus e de bênção se cumprem na vida dos filhos dele. Amém? As promessas de Deus de bênção e de vida se cumprem nos filhos dele. Se você não é filho de Deus, não tem como Deus cumprir a promessa de vida em você. E para os cristãos, a vida transcende o limite material.